Saudações filosóficas. Neste vídeo vamos efetuar um exercício de comparação entre três sonetos no sentido de avaliar a respectiva qualidade. O primeiro soneto é da autoria de Antero de Quental, o segundo é da autoria da inteligência artificial, mais propriamente do ChatGPT, e o terceiro é da alegada autoria do espírito de Antero de Quental e foi psicografado pelo famoso médium brasileiro Chico Xavier. Bom, sem mais delongas, comecemos pelo primeiro soneto, intitulado Tormento do Ideal. Então escreve o seguinte, Antero: conheci a beleza que não morre e fiquei triste. Como quem da serra mais alta que haja, olhando aos pés a terra e o mar, vê tudo, a maior nau ou torre, minguar, fundir-se sob a luz que jorre, assim eu vi o mundo e o que ele encerra perder a cor, bem como a nuvem que erra ao pôr do sol e sobre o mar discorre. Pedindo à forma em vão a ideia pura, tropeço em sombras na matéria dura e encontro a imperfeição de quanto existe. Recebi o batismo dos poetas e, assentado entre as formas incompletas, para sempre fiquei pálido e triste. Bom, estamos perante um soneto magnífico de Antero, talvez não seja dos melhores que ele escreveu, mas é um soneto que revela o drama que Antero vivia e experienciava como poeta e como filósofo. As próprias rimas parecem intencionalmente elaboradas para traduzir esse contraste entre o ideal e aquilo que é mundano, entre o mundo inteligível, onde está a ideia de beleza, onde está a beleza em si mesma, a beleza que não morre, a beleza imortal, e este mundo em que nós vivemos, este mundo imperfeito, este mundo de sombras, este mundo efêmero e sem valor, esta caverna em que vamos, enfim, apreciando apenas sombras e ilusões. Bom, mas vamos agora avançar para outro soneto, da autoria do ChatGPT, que elaborou, de facto, uma composição poética com 14 versos, portanto um soneto, versos decassilábicos, segundo o estilo e a temática dos sonetos de Antero. Sem mais delongas, aqui vai a composição da inteligência artificial. Na noite muda escuto a voz do nada, que em frios ecos pela alma passa, e sinto a vida incerta e desgraçada perder-se em névoas, como a sombra esmaça. O coração ferido e sem morada no abismo eterno a sua dor enlaça, e a esperança tão breve e iluminada desmorona-se em pó, cinza sem graça. Ó pensamento, chama que consome, tu és tormento e nunca és claridade, fogo cruel que arde e não tem nome. E nesta luta inútil, sem verdade, só resta o pó das ilusões do homem e a fria paz da eterna eternidade. Este soneto foi escrito pela inteligência artificial. Este soneto tem qualidade. Este soneto provavelmente venceria uma edição de jogos florais. É claro que nós podemos dizer que este soneto não tem vivência, não lhe subjaz a experiência, não é autêntico, não houve um poeta de carne e osso a sofrer para originar estes versos. Sim, é verdade. Mas não é a vivência que escreve os poemas. Não é a experiência que elabora os versos. Portanto, temos de ter alguma cautela quando decidimos acerca da qualidade de um poema só porque é escrito pela inteligência artificial. Claro que há aqui algumas falhas do ponto de vista formal, por exemplo, a palavra esmaça, não se sabe muito bem o que é que isto seja, provavelmente talvez signifique esmaecer, enfim, perder a cor,
embora diga assombra e esmaça, enfim. Depois há aqui lugares comuns, como a voz do nada, o fogo cruel que arde e não tem nome, o pó das ilusões. A palavra homem aparece a rimar com a palavra nome, enfim, pequenas imperfeições, no final uma redundância perfeitamente escusada, eterna e eternidade, não havia necessidade, efetivamente. De qualquer maneira, este é um bom soneto. Nós podemos pensar que nunca a inteligência artificial vai substituir os poetas. Sejamos mais prudentes nessa observação. O ChatGPT ainda é uma criança. Um dia será adulto. E nessa altura cá estaremos para ver aquilo de que o ChatGPT é capaz. Bom, passemos agora para o terceiro soneto. Antes de lermos esse soneto, convém que façamos uma pequena introdução. O Parnaso de Além-Túmulo é uma obra espírita, no fundo, uma coletânea de poemas escritos por Chico Xavier, o famoso médium brasileiro, e é a primeira obra psicografada por este senhor. A primeira edição é de 1932, nas edições seguintes foram incorporados novos poemas e parece que a edição definitiva é a sexta, publicada em 1955, com 259 poemas atribuídos a 56 autores luso-brasileiros. Portanto, poetas portugueses, poetas brasileiros mais ou menos conhecidos. Entre os poetas brasileiros encontram-se, por exemplo, Augusto dos Anjos, Casimiro de Abreu, Artur Azevedo, Olavo Bilac, enfim, e outros. Entre os portugueses encontram-se, por exemplo, Júlio Diniz, António Nobre, Guerra Junqueiro e Antero de Quental. Enfim, estes poetas já estavam mortos, como é normal, e no além resolveram, enfim, recuperar a sua veia poética e desataram a fazer versos que Chico Xavier psicografou, alegadamente. Bom, as opiniões acerca desta obra divergem. Por exemplo, o escritor Zeferino Brasil diz o seguinte: ou as poesias em apreço são de facto dos autores citados e foram transmitidas do além ao médium que as psicografou, ou o Sr. Francisco Cândido Xavier é um poeta extraordinário. Genial mesmo, capaz de produzir e imitar assombrosamente os maiores génios da poesia universal. Bom, quem leia a obra percebe que há aqui algum exagero. Algum exagero. Também existem opiniões negativas. Por exemplo, o jornalista Osório Borba escreveu o seguinte: o pensamento das psicografias de Chico Xavier é absolutamente indigno do pensamento dos autores a quem são imputados. E a forma em geral e a técnica poética ainda piores. E há inúmeros casos de paródia e repetição de temas, frases inteiras, versos, além dos plágios. Por exemplo, Bilac, Olavo Bilac, aparece com sonetos verdadeiramente reles e incorretos, pensamento primário, péssima linguagem, péssima técnica poética. E há uma frase muito curiosa de um tal Léo Gilson Ribeiro que diz o seguinte: uma coisa é clara, quando o espírito sobe, a sua qualidade desce. Ou seja, quando o poeta morre, o talento parece que morre com ele. Ou pelo menos uma parte do talento parece que se vai embora. De facto, quem leia esta obra fica com a sensação de que no além a exigência de qualidade poética não é muita. Em todo o caso, pode acontecer que os espíritos tenham abandonado essa necessidade de criarem belas composições poéticas e se limitem a transmitir algumas ideias em verso sem a preocupação estética que lhes deveria estar subjacente.
Mas sem mais, enfim, sem mais delongas, vamos ler o soneto, um dos sonetos escolhidos dessa coletânea, da autoria do alegado Espírito de Antero de Quental. Apenas dor no mundo inteiro eu via, e tanto a vi amarga e inconsolável, que num véu de tristeza impenetrável multiplicava as dores que eu sofria. Se vislumbrava o riso da alegria fora dessa amargura inalterável, esse prazer só era decifrável sob a ilusão da eterna fantasia. Ao meu olhar de triste e de descrente, olhar de pensador amargurado, só existia a dor, ela somente. O gozo era a mentira do momento, os prazeres, o engano imaginado, para aumentar a mágoa e o sofrimento. Bom, o soneto literariamente não parece ter grande interesse, dificilmente venceria um concurso de jogos florais, embora se a exigência não fosse muito elevada, talvez até vencesse. Enfim, talvez este poema até tenha os seus méritos, mas é altamente improvável que Antero assinasse um soneto destes. Portanto, dizer que foi o espírito de Antero que inventou estes versos causa alguma dúvida. Os três versos finais não têm assim grande elevação literária, são lugares comuns, as rimas inconsolável, impenetrável, inalterável, decifrável, enfim, são o que são, talvez pudessem ser melhores. A palavra amargura, a palavra amarga e a palavra, enfim, amargurado constam, todas elas constam do soneto. Parece assim uma repetição escusada. Enfim, quanto a este soneto estamos conversados. Provavelmente no resto da obra haverá mais qualidade. Em todo o caso, o que podemos dizer é que de Antero vivo não podemos esperar mais nada, porque Antero já morreu. De Antero morto ficamos com a sensação de que podemos esperar melhor. Do ChatGPT podemos esperar tudo. E por hoje ficamos por aqui. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.